Nós vamos entrar agora na parte da cortante, no caso das lajes, tá? Ela é um pouco diferente das vigas, porque nas lajes o que vai resistir à força cortante são as barras que a gente mencionou elas lá, a flexão, tá? Então tem as condicionantes, então nesse caso aqui da nossa estrutura, a gente está usando um concreto de 25 MPa, são barras, né, para concreto armado CA50. As combinações normais já foram feitas já, e a gente está continuando o exercício, né? E o D calculado da nossa laje, lá no dimensionamento de flexão, deu que o nosso D era de 9 centímetros. Então esse aqui, a gente está usando uma laje de 12 de altura, né? Onde laje maciça, onde o nosso D dimensionado foi de 9 centímetros, tá? Como condicionante desse exercício, aqui nós temos dois conjuntos de lajes, né? Nós temos a laje 1 e a laje 2. E para exemplo, né? Já foi calculado todas as reações da laje, então foi feito o método das charneiras e visto qual foi a carga distribuída em cada uma das vigas. E a carga que a gente vai calcular é a nossa viga 1, onde a gente tem que a carga distribuída na viga 1 é de 20 kN por metro, tá? Então, é uma carga bem alta aí para as nossas lajes, tá? A gente vai fazer primeiro as unidades, né? Os fatores principais e depois a gente vai fazer o cálculo de qual que é a máxima cortante que a gente pode utilizar nessa laje aqui. Nosso primeiro cálculo que a gente tem que fazer é determinar a área do aço, dado no exercício. Todas as barras chegam até a viga e nós temos, né, as barras que são utilizadas, são barras de 10 milímetros. O espaçamento é de 20 centímetros. Cada barra de 10 milímetros a gente tem uma área por barra, né, de 0,785 centímetros, dando aí uma área de aço por metro de laje de 3,93 centímetros quadrados por metro, tá? Esse é um dado já fornecido pelo exercício. Lá de 10 milímetros a cada 20 centímetros, o que determina aí nossa área de aço que chega no apoio, 3,93 centímetros quadrados por metro, né? A gente está calculando para uma faixa de laje. Nosso segundo passo é o cálculo do tal RD, que é a tensão de cisalhamento do concreto, né? Onde a gente vai ter a condicionante, que o nosso concreto é um CA25, então ele é menor que 50, onde a fórmula do tal RD vai ser igual a 0,0525 vezes raiz do FCK ao quadrado, isso aqui dividido pelo gama C, que é a nossa combinação normal do concreto. Então, vai dar 0,0525. O FCK vai entrar em MPa quadrado, isso aqui é cúbico, dividido por 1,4. Se a gente entra aqui em FCK, nossa resistência de cisalhamento também sai em FCK. E a gente tem o resultado do tal RD de 0,0325 MPa.
é 0,321 MPa. Aí quando a gente converte isso aqui para quilonewton por centímetro quadrado, a gente vai ficar com 0,0321, aí sim, quilonewton por centímetro quadrado, para a gente usar na nossa equação da resistência da cortante. O terceiro passo é o cálculo do K, que é um fator de forma para as barras que vão chegar até o apoio, aonde o K é igual a 1 quando a gente tem barras alternadas, ou seja, metade das barras que somente chegam às vigas, né? Chegam até a viga. No nosso caso, todas as barras chegarão até a viga. Então, o K vai ser o máximo de dois valores, né? De 1,6 menos o D, e de 1. Então, vai ser o máximo de 1,6 menos o D. O D aqui precisa entrar em metros, menos 1. Então, a gente chega aí na condição que o nosso K vai ser o máximo, ou seja, o maior, de 1,51 e de 1. Então, o nosso K ser igual a 1,51, um fator maior do que 1, que é considerado quando as barras são alternadas. No quarto passo, a gente vai determinar o ρ, que é a nossa taxa de armadura, onde o ρ ele vai ser o mínimo, né, o menor dos valores, de duas condições. A primeira condicionante é o nosso AS efetivo, dividido pelo BW, que é a largura da laje, que é, no caso, uma faixa de laje de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, vezes o nosso D. Ou, né, no mínimo dos 2%. Então, nesse caso aqui é o mínimo. A nossa área de armadura é 3,93 centímetros por faixa de laje, dividido por 100, que é a nossa faixa de laje, vezes o nosso D, que é 9, e aqui nossos 2%. Quer dizer que o nosso ρ vai ser igual na primeira condicionante aqui, em porcentagem, né? 0,437%. O mínimo dos dois, o outro é 2%. Então, vale para a nossa equação aí, o 0,437. Então, nossa taxa de armadura vai ser de 0,437%. E aí chegamos finalmente, né, na letra E, onde a gente vai calcular lá a nossa cortante resistente, né? Onde nossa cortante resistente da nossa laje vai ser calculada através da tensão de cisalhamento, nosso tal RD que a gente encontrou. A gente encontrou lá na primeira etapa, vezes o K, que é o nosso fator de forma, né? Que é lá nas barras, todas que chegam no apoio, vezes uma condicionante entre parênteses, que é 1,2, mais 40 vezes a nossa taxa de armadura, vezes o nosso fator D. Esse D, ele está fora do parênteses, né? A gente fecha aqui o colchete, né? E nosso fator D, ele vai multiplicar toda essa nossa equação. Então, substituindo,
nós temos a nossa resistência lá do nosso concreto, né? 0,0321. Lembrando que aqui está em kN por centímetro quadrado, né? Vezes o nosso fator K, que foi de 1,51. Aqui entre parênteses 1,2 mais 40. Nossa taxa de armadura, né? Que a gente encontrou aí de 0,437. Aqui é importante que está em porcentagem, então a gente tem que dividir ela por 100. E aí vezes o nosso D, que foi determinado lá no nosso exercício, através da espessura da nossa laje, de 9 centímetros, né? Esse nosso resultado, ele deu que é cortante resistente. Esse resultado, todos os fatores estão em kN, e a nossa cortante vai ser sempre uma carga, que é o nosso kN, uma força, dividido por uma medida, que no caso é centímetro, porque tudo aí entrou em centímetro, né? Então vai ser igual a 0,60 kN por centímetro. Isso aqui equivale, né, a 60, ou se for arredondando aí 59,9, né? Ia ser mais preciso. kN por metro. Esse valor que é o que a gente consegue comparar com o nosso enunciado e a nossa viga lá que está sendo dimensionada. Então, para verificar a nossa estabilidade, né, da nossa viga, a gente tem que a nossa carga solicitante da viga lá foi de 20 kN por metro. Isso aqui é equivalente a 2 toneladas por metro. E a nossa resistência, né, máxima aí que a nossa laje consegue resistir, foi de 59,9 kN. Lembrando que esse valor aqui de 20 kN, o enunciado já deu com todas as combinações normais, né? Então a gente tem que o momento resistente é maior que o solicitante. Então nosso exercício está ok. Nós ainda temos uma boa folga aí de resistência devido à cortante nessa laje.